Se você sair na rua agora e perguntar para qualquer pessoa qual é a marca de carro que significa sucesso, rapidez, eficiência, beleza, recorde, velocidade, muitas pessoas vão dizer Ferrari, algumas pessoas vão dizer Mercedes e aquelas com gosto bem refinado vão dizer Bugatti. A Bugatti é uma marca que se destacou nos últimos tempos fazendo carros para bilionários e extremamente rápidos, como por exemplo o Bugatti Veyron. E muita gente acha que a Bugatti não gosta de automobilismo, nunca participou, mas é muito pelo contrário. A marca já foi uma das maiores equipes do mundo, antes mesmo da Fórmula 1 existir. Mas por que a Bugatti não está mais competindo contra as outras? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Fala rapaziada, me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 aqui com vocês e hoje coloquei até a minha camisa especial para falar de negócios aqui com vocês. E é o seguinte, para falar da história da Bugatti de hoje, é sempre bom a gente relembrar como que começou a Bugatti, lá no início do século XX, quando o Ettore Bugatti criou a sua equipe. E no período entre guerras, ali entre a primeira e a segunda, a Bugatti se notabilizou por fazer carros de corrida. Enquanto as outras marcas faziam carros para, vamos dizer, seus clientes das cidades, a Bugatti se especializava em fazer carros potentes, fazer carros para competições de verdade. Por exemplo, a Bugatti, ali nos anos 20, foi uma das marcas que mais ganharam grandes prêmios na história. E eu espero que não esteja vendo nada errado, tenha lido algo errado, mas algo diz que a Bugatti chegou a ganhar mais de 2.000 grandes prêmios, ou 2.000 corridas. É algo muito grande. Foi assim que a Bugatti desenvolveu, por exemplo, o Type 35. O Type 35 não era só um carro bonito, ele era uma verdadeira arma no automobilismo. Ettore Bugatti não desenhava carros pensando em conforto, ele era um artista, focando leveza e precisão. Entre 1924 e 1930, a Bugatti atingiu o seu auge. Ela venceu o primeiro GP de Mônaco da história, além de outras 3 vitórias no Principado. A Bugatti era uma especialista em competições na época. Os pilotos mais velozes do mundo queriam correr na Bugatti. A marca não precisava do automobilismo para se promover. O automobilismo existia justamente para ser o palco da Bugatti. Tinha até um lema que foi registrado na época: o puro sangue dos automóveis. Esse era o pensamento da Bugatti. E como você já sabe, eu não era nascido na época, mas é como se a Bugatti fosse naquele período o que a Ferrari foi no início dos anos 2000. O significado de sucesso, eficiência, rapidez, toda aquela aura, eu vou ter que falar a palavra aura, toda aquela aura que foi construída em cima da Ferrari era como se fosse da Bugatti naquele período. E assim a marca foi se especializando cada vez mais em ir atrás de cada milésimo de segundo, indo atrás de cada vez mais performance, de bater as outras marcas em velocidade. E bom, isso acabou custando muita coisa. E digamos que ela foi vítima de um timing muito ruim da nossa história. Bom, ainda antes da Segunda Guerra, o filho do Ettore Bugatti, que era responsável também por desenvolver os carros, acabou falecendo num acidente justamente durante um teste. E bom, depois da Segunda Guerra, a Bugatti foi também desmantelada, teve muitos problemas para se reerguer, até perdeu a sua sede, por exemplo, mesmo que o Ettore tinha recuperado, e infelizmente o criador da Bugatti também faleceu logo depois disso. Então, tínhamos uma marca que tinha feito história, tinha conquistado muitas corridas antes da Fórmula 1 existir, e quando a categoria passou a existir de fato, o cara que poderia ter colocado a marca lá simplesmente tinha falecido. Enfim, a empresa Bugatti ainda conseguiu uma sobrevida ali nos anos 50, mas, bom, financeiramente estava muito mal, não estava conseguindo desenvolver muitos carros e principalmente não estava conseguindo se manter direito, já que ela só ficou responsável por produzir peças de aviões. Então imagina, você, na década de 50 ou 60, poderia estar voando no avião que foi ajudado a ser feito pela Bugatti, uma marca de carros. Enfim, dessa forma, a Bugatti, numa tentativa desesperada de tentar voltar ao automobilismo, que foi aonde ela se criou e fez o seu nome, ela chegou a correr no Grande Prêmio da França de 1956. Mas infelizmente lá em Reims, digamos que aconteceu um desastre esportivo com muitas aspas, porque o carro da Bugatti não foi nem de longe o melhor carro que estava acostumado a ser e terminou abandonando na 18ª volta com problemas, obviamente. Foi a primeira e única corrida da Bugatti na Fórmula 1. E você já sabe, né? Uma empresa que estava quebrada, sem dinheiro, perto de falir, entra na Fórmula 1 e acaba quebrando a cara. Naquele meio em que ela conseguia se destacar, não conseguia mais dar certo. Bom, terminou que a Bugatti ficou num limbo desde então, entre a década de 50 e o finalzinho dos anos 80. Porque apareceu um empresário que conseguiu reviver a Bugatti. Mas o cenário continuou bem parecido.
Eu tô falando do Romano Artioli, que em 1987 comprou a marca e mandou construir toda uma fábrica em Modena. Contratou designer, engenheiros e tudo mais, conseguindo assim construir um novo carro, o EB110. O problema é que na década de 90, digamos que o mercado não estava lá muito afim de comprar carro super esportivo, o que terminou agravando ainda mais a situação da nova Bugatti que tinha acabado de ser reerguida. O carro não foi lucrativo, a marca não conseguiu se sustentar e novamente faliu em 1995. É isso mesmo, rapaziada. Sim, faliu. A rapaziada lá fez o carro, vendeu alguns e terminou não conseguindo lucro para continuar mantendo a empresa em movimento. Por sinal, o Artioli ainda naquele período tinha comprado a Lotus lá da General Motors e teve que vender depois para cobrir os gastos que a Bugatti tinha dado para ele. Basicamente, ele comprou uma empresa e teve que vender para cobrir o prejuízo da primeira. Foi mais ou menos assim. A vida de empreendedor não é fácil, você sabe muito bem. Só que o que eu acho muito curioso é que na época a equipe faliu por ter feito o carro. E anos depois o carro virou uma raridade tão incrível que as pessoas pagam muito mais do que pagavam na época para ter um na sua garagem. Já teve muita gente pagando milhões para ter um desses carros. E bom, eu paguei R$20 só. Eu acho que eu saí ganhando nessa brincadeira. Cada um coleciona o que pode. Depois do fracasso na Fórmula 1 e ter falido de novo, a Bugatti foi comprada, ainda no final dos anos 90, pela Volkswagen, que tinha um objetivo muito claro. O chefão da marca na época queria o seguinte, que eles construíssem um carro que fosse capaz de atingir os 400 km por hora, mas que também servisse para um ricaço ir jantar com a sua esposa, ir no cinema com a sua família, ir no teatro, na ópera, enfim. Ele queria um carro que fosse feito para o ricaço se exibir e ao mesmo tempo, bom, rasgar o vento por aí. Foi assim que nasceu o Bugatti Veyron, conhecido por ser um dos carros mais rápidos do mundo. E aí depois dele vieram o Chiron e o Tourbillon. E eu te contei tudo isso aqui para você perceber o seguinte: não faz sentido a Bugatti entrar na Fórmula 1 ou no WEC, por exemplo. Estamos falando de uma marca que fez todo o seu nome no mercado, criando uma reputação de carros rápidos, intocáveis e seletos. Tem carro aqui que já bateu o recorde de carro mais rápido do mundo e ela constantemente continua perseguindo esse recorde. Hoje ela perdeu para um carro da BYD, por sinal. Mas daqui a pouco a Bugatti dá um jeito de ultrapassá-lo em velocidade máxima. Vai vendo. O famoso carro para poucos, é esse o objetivo da Bugatti. Voltar ao automobilismo poderia quebrar a marca em todos os sentidos. Seja financeiramente, seja na sua reputação pública. Pense bem, quando Ferrari e Mercedes ficam todo final de semana se preocupando com décimos de segundo e tal, o resultado que elas têm na pista influencia também na venda dos seus carros. Por exemplo, a Renault em 2006, eu sempre vou lembrar disso aqui, entre 2005 e 2006, vendeu muito carro por causa do sucesso que era atrelado à Fórmula 1, quando o Fernando Alonso conquistou o bicampeonato. Então o sucesso de uma marca na Fórmula 1 afeta diretamente na reputação dela. No caso da Ferrari é algo especial, porque ela falhando ou não vai continuar vendendo, porque é toda uma história que foi montada em torno da empresa e, claro, da equipe. No caso da Mercedes, algo parecido. Agora, se entra uma Peugeot, por exemplo, e começa a quebrar na Fórmula 1, vai afetar nas vendas. A Renault é a mesma coisa. Então existem equipes que vão ser afetadas por isso. E como todo o público não acha que a Bugatti já teve um histórico no automobilismo, talvez um desempenho de meio de grid para ela seja o suficiente para quebrar todo aquele encanto que as pessoas têm pelos carros mais rápidos do mundo feitos pela empresa. Para a Bugatti, o esporte a motor passou a ser pequeno demais, porque se submeter a um regulamento de Fórmula 1 que diz quantos litros de combustível você pode usar, quando você pode criar um V16 e bater o recorde mundial de velocidade em uma pista privada. Por que competir contra as outras se você pode competir contra si mesma, já que você é a mais rápida? Pelo menos é assim que você se considera. A mesma ideia que o Ettore Bugatti, quando criou a marca, tinha no passado, a empresa hoje em dia também tem. Eles têm um objetivo único, fazer os carros mais rápidos. A diferença é que hoje você tem que lucrar. Na época, você só tinha que ganhar o GP de Mônaco. É literalmente uma equipe moldada a farmar aura competindo contra ninguém. E o pior é que isso funciona para os negócios. Hoje, a Bugatti não pertence mais, por sinal, ao grupo Volkswagen. Foi vendida recentemente ao grupo Rimac. Mas ainda assim, eles continuam recebendo a mesma pergunta. Com tanta tecnologia, por que não fazer uma equipe de Fórmula 1 ou pelo menos correr em Le Mans? Outro dia eles estavam fazendo hipercarros. Mas bem, a resposta está justamente nesses carros. O Bolide, por exemplo, é a maior prova. Ele é um monstro de 1.800 cavalos, feito puramente para as pistas.
Mas a Bugatti se recusa a homologá-lo para conquistar qualquer campeonato ou disputar em algo oficial da FIA, justamente porque em qualquer categoria vai existir um regulamento, vai existir um Balance of Performance, vai existir o BOP, vai existir algum tipo de restrição que vai fazer esse carro meio que ser nerfado. E a Bugatti aprendeu desde cedo que não dá para você colocar tudo aquilo que ela preza em jogo por causa de algum livro de regras. Na Fórmula 1 você é julgado todos os dias pelo seu resultado. E a partir do momento em que algo dá errado, a sua reputação é danificada. Uma derrota, uma batida, uma resposta atravessada do seu piloto é o suficiente para fazer até o preço dos seus carros cair. E a Bugatti sabe bem disso. Competir contra as outras afetaria o negócio. É muito melhor competir sozinha. Mas bem, se você acreditou nessa parte lúdica da Bugatti, bora voltar para o mundo real, porque nós temos que falar também de negócios. Hora de falar das finanças da Bugatti. Depois de falir 2 vezes, não acho que ela vai querer competir e fazer grandes investimentos em outras categorias. A Audi, por exemplo, recém-chegada à Fórmula 1, gastou 600 milhões de dólares só para entrar na categoria e desenvolver, claro, seu projeto. Uma grana alta, mas que para a Volkswagen, mesmo em crise, é algo que ainda vale a pena. O marketing da Fórmula 1 gera para uma marca como ela, mesmo ainda em evolução, algo positivo. E o desenvolvimento da tecnologia híbrida nas pistas faz certo sentido. No caso da Bugatti, a coisa é diferente. São públicos diferentes. Por que gastar toda essa grana numa categoria que vai me divulgar para um público que eu sei que não vai comprar o meu carro? A Bugatti arrecada muita grana, mas também gasta muita grana fazendo seus carros. E quando você tem em mente que uma marca vende o seu produto por causa da sua própria reputação, ficar andando no meio do grid poderia fazer um ricaço pensar 2 vezes antes de comprar um carro dela. Até porque, se ela é tão rápida, por que ela ainda está brigando com uma equipe chamada Racing Bulls? Seria um cenário desastroso para a Bugatti. Então sim, acredite, a Bugatti não entra na Fórmula 1 meramente por charme. Puramente porque, embora tivesse nascido para isso, acabou percebendo que ficar de fora era muito mais lucrativo para a imagem e para o bolso dela. Hoje, o maior luxo da Bugatti não é o preço dos seus carros. Eu ri muito quando eu estava escrevendo essa parte. Mas sim, toda aquela liberdade que ela tinha de não dar satisfação para ninguém logo depois de um domingo ruim. Ela prefere ser a lenda intocável no topo da sua própria reputação que foi criada na cabeça dela. Aqui, ó, fica aqui a curiosidade, ó. Esse aqui é o 110, né? É o EB110SS. Talvez eu tenha mentido, né? Durante o vídeo, mas enfim. E esse aqui é o Bolide, ó. Olha só o Bolide. Bom, digamos que esses vídeos são inspirados em Hot Wheels, olha só. Mais um dos vídeos inspirados em Hot Wheels aqui nesse canal. Até o próximo. Ah, nem mostrei pra vocês, né? Olha só aqui. Vocês lembram dele? O carro que eu falei que era enorme no último vídeo da Audi. Olha aqui. E é por isso que ela nunca vai entrar na Fórmula 1. Bom, se você acreditou na parte da reputação, é verdade, tá? Mas a gente sabe que no fundo é uma questão meramente financeira, de público e, claro, de lucro. Quero saber suas opiniões, o que vocês acharam da história, do vídeo, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1, mas antes de ir embora, não esqueça de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui agora, que eu ainda tô aqui para te entreter, tá? Tem vídeo aqui nesse canal toda semana, não esqueça de clicar em um aqui para assistir. Fique comigo e em um segundo eu te vejo lá. Até mais.